E nós hoje vamos falar sobre o governo Bolsonaro. Vamos aguardar um pouquinho que o TikTok está notificando os espectadores, né? Aí estamos ainda, acho que já começou. Pronto. Então vamos iniciar nossa live, né? Hoje vamos falar sobre o governo Bolsonaro, o governo das trevas, um governo que para mim não foi surpresa nenhuma. Não foi surpresa nenhuma esse governo Bolsonaro, até porque ele sempre foi medíocre, né? A palavra que a gente pode associar a Jair Messias Bolsonaro é que ele foi medíocre a vida toda. Como deputado, 22 anos sendo deputado federal, 28 anos. 28 anos como deputado federal. O que ele produziu nesses 28 anos, nada. Tem alguns projetos, eu fiz uma pesquisa sobre os projetos de Bolsonaro, enquanto deputado federal, e raríssimos projetos eu achei interessante um que ele apresentou, que é a Transamazônica, né, que é a BR-230, que começa em Cabedelo, aqui na Paraíba, e termina, se eu não me engano, é no Acre, né? Faz a ligação do Nordeste até o Norte. E ele apresentou um projeto para que essa BR, essa Transamazônica, se denominasse Emílio Garrastazu Médici, que foi presidente da República no tempo mais torturante da ditadura militar. Esse Garrastazu Médici, que deve estar do inferno para lá, né, já faleceu, ele quis denominar a Transamazônica de General Emílio Garrastazu Médici, um dos maiores responsáveis pelas torturas nos porões da ditadura militar. Foi o presidente mais sanguinolento em todos os 21 anos de ditadura militar, de 64 a 85. Esse é Bolsonaro. E eu fico aqui imaginando o seguinte: quem vai ter coragem, né? Algum biógrafo que vai ter a coragem de escrever a biografia de Bolsonaro? Que aqui eu trouxe aqui para vocês, olha, Getúlio Vargas tem a biografia, Lírio Neto, um dos maiores biógrafos do Brasil, escreveu a biografia de Lírio Neto, de Padim Cícero, né, do Juazeiro. Aí vem aqui Cláudio Bojunga, escreveu a biografia de outro presidente, né, Juscelino Kubitschek. Aí vem Jorge Otero, escreveu a biografia de João Goulart. Lírio Neto também escreveu a biografia de outro presidente da República, Castelo Branco. Maria Celina de Araújo e Celso Castro escreveram a biografia de Ernesto Geisel. Esse aqui foi presidente na época da ditadura, né? E Lula, que tem a biografia escrita recentemente por um dos melhores biógrafos de toda a história do Brasil, que é o Fernando Moraes. Aí a biografia de Bolsonaro a biografia de Bolsonaro vai dizer o que dele, né? Vai dizer que eles são medíocres, que inteligência não tem. O governo dele é um governo da mentira, né? O que me surpreende, eu quero dizer aqui a vocês, o que me surpreende
não é Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi esse medíocre, a vida toda sendo medíocre. Ele, quando deputado, sempre defendeu tortura, sempre defendeu a morte, sempre teve preconceito com homossexuais, com negros, com nordestinos, com índios, né? Sempre foi isso. O que eu estou vendo no governo dele é o que ele sempre foi. Aliás, ele merece até o reconhecimento de que ele não mudou nada. O que me surpreende é ele encontrar quem, além de ter votado, eu admito até que a pessoa tenha errado, disse, não, eu não vou querer o PT, vamos botar esse aí para ver se resolve, vamos ter esse doido aí para governar. Aí essas pessoas estão sofrendo agora as consequências da irresponsabilidade de ter votado, que apostou no medíocre. Aí, o que me surpreende não é Bolsonaro, o que me surpreende é ele ainda, né? Hoje, dia 28 de abril de 2022, ele ainda encontrar quem o defenda, né? Quem morre de amores por Bolsonaro. Isso aí é o que me surpreende. Em que mundo a gente está? Porque eu vou dizer algumas coisas aqui, né, para vocês, né? A gente vai ter sempre esse que é um bate-papo, né? Aqui é um bate-papo, né? Já estou vendo aqui que já tem Antônio Valdivino. Tu já está colocando Bolsonaro, Antônio, aqui. Bolsonaro 2022. Pronto, aí tem um Antônio Valdivino. Aí eu vou começar o governo Bolsonaro nessa live de hoje. O que acontece? Início do governo. Quem não lembra do óleo nas praias nordestinas, né? Várias praias nordestinas, o óleo de um navio que ninguém sabe de onde foi, de onde veio, disseram que era da Venezuela, depois disseram que era da Grécia, de vários da Turquia, e esse navio parece que é um navio fantasma, não apareceu, derramou óleo, e esse óleo chegou às nossas praias. E qual foi a atitude do governo Bolsonaro? Simplesmente ele estava com ódio dos nordestinos que votaram em Haddad, né, na eleição, e simplesmente ele fechou os olhos. E foi obrigado várias instituições de defesa do meio ambiente, né, em João Pessoa, em Recife, em várias cidades costeiras do Brasil, aqui do Nordeste, que se mobilizaram para tirar óleo, porque do governo não teve ação não. Não teve ação nenhuma. Esse foi logo o início do governo Bolsonaro. Aí, eu vou lembrar que a minha missão aqui é lembrar, né? Lembrar, porque tem muita gente assim que tem amnésia, né? E esquece. Mas aqui a gente está usando esses canais. Estou vendo aqui, Edivan Santos diz, aqui também apareceu em Alagoas. Foi, Edivan, foram em quase todas as praias do Nordeste. As praias aqui da Paraíba, João Pessoa, Cabedelo, foram todas contaminadas, né? Lucena, várias praias aqui, Formosa, tantas praias aqui da Paraíba, todas foram, né, afetadas com esse óleo derramado. Aí vem essa pandemia. E olhe para você o que me surpreende. Eu ainda encontro aqui na minha cidade. Quero dizer a vocês que eu estou aqui, ó, Piancó. A cidade, ó, Piancó é uma cidade de 16 mil habitantes aqui no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba. Então, o que acontece? Eu ainda encontro gente que perdeu familiares, né, que perderam amigos nessa pandemia, que morrem de amores por Bolsonaro. É o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Porque se a gente pegar o que ele fez nessa pandemia, só basta dizer uma coisa. Vocês sabem que o presidente é referência. Ele é referência para o
para milhões de pessoas. Então, todos os presidentes de outros países fizeram questão, quando apareceu a vacina, de tomar a vacina para dar exemplo para os seus cidadãos. Para dizer, não, o presidente está tomando, eu vou tomar. E o que foi que o genocida do Bolsonaro fez? Simplesmente, alguém sabe dizer se ele tomou a vacina, né? Alguém sabe dizer quando foi que ele tomou vacina? Se tem algum filme aí, ele tomando vacina? Não teve. Como um péssimo exemplo, vai começar por isso. Depois, negou-se a comprar vacina. Tem vários vídeos na internet, né, que comprovam isso. Boicotou o que pôde. Inventou de um tratamento precoce, gastou milhões de reais distribuindo tratamento precoce e não comprou a vacina a tempo. Se ele tivesse comprado a vacina no tempo em que a Pfizer e o Instituto Butantan ofereceram, eu acredito que no Brasil só teriam morrido em torno de 100 a 200 mil. Nós já perdemos 672 mil brasileiros. 672 mil pessoas morreram por conta de um governo inoperante, um governo incompetente, um governo das trevas, um genocida que estava lá, querendo vender tratamento precoce e indo de encontro, né, às orientações da Organização Mundial de Saúde. É como se ele fosse um cientista que pudesse dizer qual era o melhor remédio para a Covid. E muitas pessoas, muitos brasileiros entraram nessa onda. Entraram nessa onda de dizer, não, o presidente tem razão. Muitos acreditaram. Eu mesmo eu perdi uns 3 amigos que não tomaram vacina. Então, encontrar gente que perdeu familiares, gente que perdeu amigos, pessoas próximas, e ainda ser defensor de Bolsonaro, porque se tivesse assistido a CPI da Covid, né, onde lá um irmão de um deputado, deixa eu pegar aqui o nome dele, irmão de um deputado federal, ele denunciou que o Ministério da Saúde, que era Pazuello, o ministro, estava trabalhando nos bastidores para comprar a Covaxin, uma vacina que não tinha sido aprovada nem pela Anvisa, mas já estava o empenho pronto, 46 milhões de reais para comprar a Covaxin. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Demorou para comprar a vacina Pfizer, a do Butantan, entendeu? E quem perdeu? O brasileiro. Milhares de pessoas foram afetadas, né, com as mortes. Quem não lembra aquele problema que aconteceu em Manaus? Ali foi um absurdo. A gente via, né, os caixões, a falta de ar, de oxigênio, e o governo mandando para os hospitais aqueles comprimidos, aquele remédio de tratamento precoce para verme. Isso aí já bastava para a pessoa que fosse normal, que tem um pouquinho de alguma coisa na cabeça, no cérebro. Isso aí já era suficiente para não, além de não apoiar, além de não votar, né, não ser defensor desse genocida. Só bastava isso. Deixa eu pegar aqui o nome do deputado. Pronto, é o irmão Luiz Ricardo Miranda, né? Ele foi ouvido na CPI, ele é irmão do deputado Luiz Miranda. E o que foi que esse cidadão que trabalha no Ministério da Saúde, que foi que ele denunciou na CPI do Judiciário a manobra que o governo queria comprar a Covaxin, porque recebia propina de $1 por cada dose de vacina. $1. Aí tem alguns bolsonaristas, como é que é corrupção se ele não pagou? Mas não pagou porque foi denunciado. Mas tinha a nota de empenho. A nota de empenho é o último passo para
o dinheiro ir para a conta da empresa, a Covaxin, a empresa que fazia a vacina Covaxin. Se não fosse esse cidadão, né, Luiz Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, teria dado certo. E eles dois, ele avisou ao irmão, o irmão, que era deputado, o irmão que era deputado, levou ao conhecimento do presidente, e aí o que acontece? O Bolsonaro disse, não, isso aí quem resolve é o ministro da Saúde, não sou eu, não. Como é que não? O presidente da República recebe uma denúncia de corrupção no Ministério da Saúde e quem resolve é o ministro da Saúde? Qual é a lógica? A lógica era de que o presidente estava envolvido. E o que eu acho interessante nesse governo, digamos, o ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, descobriram que ele estava vendendo madeira ilegal. O ministro do Meio Ambiente. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas Bolsonaro não tem nada a ver. Tá? Aí a questão do aumento de combustível, não, ele não tem nada a ver. E ele tem a ver em quê? Eu queria saber o que é que ele tem a ver. Tudo de corrupção no MEC, Ministério da Educação e Cultura. Né? Os pastores cobrando propina em ouro. Né? Em ouro. Aos prefeitos. Aí ele não tem nada a ver. Tudo dele não tem nada a ver. Morte de Adriano, né, que estava por trás daquela morte da vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle. Aí não tem nada a ver. Tudo é desfeito. Aí o que foi que o presidente fez em relação à pandemia? Fez inúmeras aglomerações. Eu ainda lembro quando o Brasil completou 400 mil pessoas mortas, ele fez uma motociata comemorando que morreram 400 mil brasileiros. E ainda o que eu acho interessante é que ele ainda encontra um bando de idiota que acompanha, né, em cima de uma moto. E está fazendo motociata em todo o Brasil. Fez vários vídeos caçoando de quem foi infectado, de quem morreu, como dizer que não era coveiro, e que ele ainda fez até, né, uma coisa ridícula, ficou imitando quem estava faltando ar. Né? É interessante, né, esse presidente. E por último, o que foi que ele fez? Quando a Anvisa aprovou a vacinação para as crianças, né, de 11 anos até 5 anos, teve um ministro da Saúde, que é um irresponsável aqui da Paraíba, né, que está, o doutor Marcelo Queiroga, está envergonhando a Paraíba, porque não tira os méritos dele como médico, mas como ministro é uma porcaria. Inclusive, ele era meu médico cardiologista. É altamente competente. Agora, como ministro da Saúde, é uma vergonha. Chegou ao ponto dele fazer uma consulta pública para os pais dizerem se a vacina, a Pfizer, serviria para a criança. Já se viu isso. O pai, sem conhecimento de nada, vai dizer que sim, vai dizer que não. São esses absurdos. Aí ele fez a consulta à população. Tá? Aí, esse é o governo Bolsonaro. Mas vamos mais adiante, vamos passando a pandemia. Teve um dia aí que eu achei interessante. O presidente disse que essas eleições representarão a luta do bem contra o mal. É a luta do bem contra o mal. Eu já fiz um vídeo, mas eu vou repetir aqui. Aí, cidadão defensor da tortura, né? Quem é do mal? É Lula ou Bolsonaro? Mas vamos falar quem se acha que é do bem. Eu queria saber que bem é isso. O cara defensor da tortura tem como herói nacional. Eu acredito que nesse dia vai dar a medalha do Cruzeiro do Sul a Carlos Alberto
Alto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da ditadura militar. Se você quiser saber o que é ditadura, aí você lê esse livro aqui, ó, Brasil Nunca Mais, né? Organizado, né, pelo o cardeal Dom Paulo Evaristo, né, cardeal Arnes, lá de São Paulo. E aqui são inúmeros depoimentos, né, de pessoas que foram torturadas, depoimentos de pessoas que chegou a dizer assim, eu vou botar só essa página aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui é o quê? É o inferno. Aí esse governo é do bem e defende a ditadura. Aí eu indico também essa coleção aqui, ó, A Ditadura Envergonhada, né, organizada por o jornalista Hélio Gaspari. Aqui, ó. São 5 volumes. Fala tudo da ditadura militar, né? Então, esse homem é defensor da ditadura. Uma ditadura militar que matou mais de 400 pessoas, fora os que sumiram, desapareceram, cometeram suicídio, entre aspas, né? Desapareceram estudantes, professores, intelectuais, sindicalistas, políticos, né? Como Rubens Paiva, que é o pai daquele escritor Marcelo Rubens Paiva, foi morto pela ditadura. O jornalista que foi morto, aí são centenas de jornalistas que foram mortos. Esse é o governo do bem. Aí, esse governo do bem, ele é misógino. O presidente já disse que mulher tinha que ganhar menos, que era a favor que, se fosse empresário, pagaria menos a mulher porque ela é engravida, que não contratava, se fosse empresário, não contratava mulheres para a sua empresa. Aí tem preconceito em relação a negros, a índios, a homossexuais, né? Eu queria saber que bem é esse. Já disse que a especialidade dele não é ler uma Bíblia, não. A especialidade de Bolsonaro, segundo ele mesmo, é matar gente. Seu governo afrouxou. O que foi que afrouxou esse governo? A liberação de armas, né, para matar gente, armar a população. Tudo dele é morte. É o governo das trevas, o governo da morte. Liberar armas para a população, contrariando várias pesquisas feitas por intelectuais, por universidades de renome, que diz que onde tem a liberação de armas tem mais assassinatos. Isso é claro. Esse é o governo. Aí o governo do bem instalou no Palácio do Planalto o gabinete do ódio. Eu pensei que ele deveria instalar o gabinete do amor, né? Mas lá está instalado, lá no Palácio do Planalto, segundo vários ex-aliados, né? A exemplo daquela senadora lá de São Paulo, a deputada federal, né? E de tantos outros, de Alexandre Frota e tantos outros, que disseram que tem um gabinete do ódio comandado pelo Carluxo, o filho dele. Carluxo, que é vereador no Rio de Janeiro, é quem comanda o gabinete do ódio. E o que é o gabinete do ódio? Espalhar fake news, espalhar inverdades, mentiras, desacreditar as vacinas, denegrir a imagem de outros adversários políticos, de ex-aliados. Esse é o gabinete do ódio, que muita gente acredita nesses fake news que esse gabinete do ódio manda. Eles criam robôs para esses robôs retransmitirem os fake news. Aí vem o Ministério de Bolsonaro. Meio Ambiente, né? Que não é mais, mas já foi. Ricardo Salles. Geralmente quem é escolhido para ser ministro do meio ambiente é para defender o meio ambiente. No governo Bolsonaro é o contrário. Tudo que ele coloca é para acabar. Ele nomeou Ricardo Salles, e o ministro do meio ambiente é quem defende a queima de florestas, é quem
afrouxa as leis de defesa ambiental, as leis federais ele mandou revogar todas, né? É quem perdoa aqueles que não, aquelas pessoas que infringiram a lei, que o IBAMA chegou lá e multou, ele perdoa as multas tudinho. Esse é o governo do bem. Invasão, o ministro está vendo invasão de terras indígenas, proliferação de mineradoras na Amazônia, né, nas terras indígenas, né? E por fim, ele ainda foi acusado, o ministro do Meio Ambiente, e só pediu exoneração, não foi demitido não, ele mesmo pediu exoneração, que a pressão foi muito grande. O ministro do Meio Ambiente estava vendendo madeiras ilegais, vendendo para os Estados Unidos as madeiras que eram retiradas da Amazônia, que é crime fazer isso. Aí quem estava vendendo as madeiras para os Estados Unidos era o ministro. Aí nomeou Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa ministra, ela é defensora do agronegócio e também dos inseticidas, né, dos agrotóxicos. Então, liberou centenas de agrotóxicos para a mesa do brasileiro, né, que vai morrer de câncer por conta desse governo que liberou vários venenos, né, que estavam proibidos no Brasil, que está proibido em todos os países, mas no Brasil essa ministra liberou. É o governo do bem. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares Alves, aquela que viu Jesus na goiabeira, ela é encarregada de promover políticas para a inclusão de grupos minoritários, como mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência. Ao discurso dela, ela não defende negro, não defende a mulher, não defende deficiente, pessoas com deficiência. É tudo ao contrário. Está lá para acabar, aniquilar o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E ela é pastora. Aí vem outro cidadão que foi nomeado para a Fundação Cultural Palmares, né? A fundação foi criada em 1988. Ela é voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. A Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério do Turismo, ao longo dos anos, tem trabalhado para promover uma política cultural igualitária e inclusiva, que contribua para a valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios nacionais. Aí quem foi nomeado para lá? Sérgio Nascimento de Camargo, que é um jornalista brasileiro, negro, né, que é um sem vergonha, e ele não defende nem as suas origens, simplesmente começou a tirar zumbi de lá, o que tinha de história de zumbi, começou o que tinha de história das lutas dos negros no Brasil, esse negro escolhido para presidir a Fundação Cultural Palmares simplesmente aniquilou tudo, né? Destruiu tudo, que obrigou partidos políticos e outras entidades a entrar na justiça para demiti-lo. E ele só se afastou agora porque é candidato. Eu queria saber se tem algum negro que vai votar nesse negro, Sérgio Nascimento de Camargo, que é candidato a deputado federal. Um negro que acabou com toda a história de luta dos negros brasileiros. Isso é uma vergonha. Aí vem agora, né, o nosso exército brasileiro, que é outra vergonha. A gente, eu vi, né, estou com 56 anos, e aí eu vejo os governos que eu vivi, fora a ditadura militar, mas eu vi governo Collor, governo Itamar Franco, governo Sarney, né, vi governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, o governo Dilma Rousseff. Eu não vi o exército aparecer em polêmica nenhuma.
o governo Michel Temer, né? Não existia ministro do Exército, da Aeronáutica, o ministro da Defesa, né? Ministro da Marinha. Ninguém sabia nem o nome. Aí nesse governo eles estão aparecendo, intimidando o Supremo Tribunal Federal, né, querendo dar as cartas ao ministro do Supremo Federal, ameaçando de golpe, tudo como se fossem dono do Brasil, como se nós tivéssemos medo desse Ministério da Defesa, tivesse medo das Forças Armadas do Brasil. Eu queria saber onde estão os generais sérios, onde estão as pessoas sérias das Forças Armadas que silenciam. Alguém já dizia que o pior é o silêncio, é o silêncio daqueles que deveriam falar, né? Alguém já dizia, eu não estou lembrado quem foi que disse. Aí a gente vê o Exército Brasileiro. Antes eram comprados chiclete, compraram leite condensado, picanha, uísque, né? Gastaram milhões de reais comprando isso para os ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica, para as Forças Armadas. Aí, ultimamente, o nosso Exército está comprando Viagra, prótese peniana, gel lubrificante. Aí, os velhinhos querem ir para a esbórnia, né? Querem ir fazer um bacanal com dinheiro público, gastando 35 mil comprimidos de Viagra, porque os velhinhos não tem mais energia, precisa do Viagra. Aí é danado que esses velhinhos que estão tomando Viagra podem ter um infarto, né? Como eu já perdi até alguns amigos que tomaram Viagra e morreram em cima de uma cama. O negócio lá funcionou, mas o coração não aguentou. Aí esses velhinhos do Exército, esses generais, esses capitães, esses tenentes, eu acredito que não vai precisar Viagra para os soldados, os cabos, não. É só para velho mesmo. E aí eles gastam dinheiro brasileiro com gel lubrificantes, prótese peniana, Viagra. É para fazer uma esbórnia, né? É para fazer uma suruba com dinheiro do povo brasileiro. Isso é uma verdadeira vergonha. Já dizia Boris Casoy, isto é uma vergonha. E para finalizar, né, a nossa live de hoje, a gente vai fazer várias lives, né, estamos iniciando hoje, né, agradeço a sua audiência, agradeço o seu apoio à nossa causa, porque a gente tem que usar esses meios, esses instrumentos de comunicação para combater os fascistas que tem nesse governo, combater o fascismo. Nós estamos convivendo com o fascismo aqui no Brasil, verdadeiros fascistas governando o nosso país. Olha aí a que chegou o nosso país. Eu nunca esperei estar convivendo com esse povo ruim, esse povo mau que está governando o nosso país. Então a gente tem que usar esses instrumentos de comunicação para alertar o povo, para orientar, para colocar alguma coisa na cabeça do povo brasileiro, que nós temos que dar um fim. E nas próximas eleições é a nossa oportunidade. Você já pensou mais 4 anos com esse governo que aí está? É um governo que depois eu vou fazer um vídeo mostrando as contradições. Eu acho interessante, eles dizem que são patriotas. Aí vejo o presidente fazendo continência à bandeira americana, né? Entregou a base de Alcântara e o pré-sal aos americanos. A gasolina, que está com preço absurdo aí, né? Aqui na minha cidade está R$ 7,20 um litro. Aí o governo dolarizou a gasolina. Aí está a gente pagando em dólar o nosso petróleo, né? Que o petróleo é nosso, mas quem manda são os americanos. Porque esse governo, aí diz, não, a Petrobras, o PT quebrou. Lula quebrou a Petrobras. A Petrobras deu um lucro em 2021, foi um dos maiores lucros de todas as empresas petrolíferas do mundo. Aí está quebrada.
com gasolina a R$ 7,20, aí deve estar quebrada a Petrobras. Aí esse é o governo patriota, né? Quando Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, esse nosso presidente era um baba-ovo de Trump. Parecia que era uma extensão da Casa Branca aqui no Brasil. Então, são essas considerações, que se a gente for falar do governo Bolsonaro, a gente vai passar a noite todinha. Eu vou dar aqui o número do Pix, né, se você quiser nos ajudar para manter o nosso canal, aí você faça um Pix aí para o nosso canal, né, para nos ajudar com as despesas, para montar, melhorar esse canal de comunicação de defesa da democracia, do Estado de Direito e da verdade. Vamos combater os fake news desse governo genocida. Um beijo e um abraço. Tchau. Onde é que termina aqui?